Paz e graça, pessoal. Eu tô aqui olhando, né, lendo as cartas. Eu vou lhe dizer, é cada coisa maravilhosa. O Senhor tem muita coisa a esconder, está dizendo muita coisa aqui. Além de falar das pessoas como, né, que ele se refere como igreja, cada uma, como elas serão salvas, o que elas vão receber, o que serão retirado delas. Né, individualiza também, porque o Senhor fala, em uma ele fala a quem vencer, a outra ele fala ao que vencer. Já sabe que confirma, né, que a salvação é individual, mas eu vou lhe dizer uma maravilha. E o Senhor, ele se apresenta a cada um de uma forma, isso é que me intriga. Não? Quando ele se apresenta, ele diz assim, por exemplo, a igreja de Éfeso, ele diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha só que maravilha. A Esmirna, ele se apresenta, então, como cada uma igreja vê o Senhor Jesus de uma forma diferente. Aqui tem um mistério. Aqui tem um mistério. O Senhor diz, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Isso a Esmirna. A Pérgamo, ele diz, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Né? Aí depois ele vai para Tiatira e diz, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. É que ele não diz as mesmas coisas, né? Para os mesmos cristãos. É tipo assim, cada um me conhece de uma forma. Entende? E tem aqui um pouquinho mais, né? Tem mistério, mas não vou dizer. Eu me maravilho. Entendi? É muito importante. Ninguém fala das cartas. Ninguém fala das cartas, mas as cartas é o ouro para a entrada no céu. Olha só, em Sardo ele diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A Filadélfia ele fala, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Maravilha, né? O Senhor é tremendo. E a última igreja, ele diz, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso faz lembrar um tipo de igreja. Né? Como ele fala do princípio, ele não fala do fim, olha só o mistério. O fim, quem mais está atento, é a igreja. E que tipo de igreja? Os gentios. Então essa igreja aqui, a Laodiceia, se assemelha muito a judeu, né? Os judeus que se tornarão cristãos no final. E ele sempre diz, né? Os que vencem, ele diz e te faz também pensar que sejam judeus, porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem não tem aberto com facilidade a porta para o Senhor Jesus são os judeus, né? Pega a dica aí, né? Muito massa, tem muita coisa aqui. As cartas são pequeníssimas, principalmente a de Esmirna, né? Mas tem muito a dizer. Como diz, não é uma coisa que é em uma página só. As pessoas estão se pegando muito a outras coisas, está esquecendo aquilo que o Senhor Jesus ele exorta, né? E assim, em todas as cartas ele diz ao que vencer. Aí você tem que se perguntar, ao que vencer o que, Senhor?
Senhor, mestre, o que eu tenho que vencer? Porque muitas pessoas estão pensando que tem que vencer lá a grande tribulação. E você tem que vencer aquilo que Jesus venceu. Vamos lembrar o que foi que Jesus venceu? A morte. E é o que você vai ter que vencer. Por isso todos terão que passar pela grande tribulação, né? Se vocês têm dúvida disso, olhe aqui, dá uma lida com mais atenção, né? Nas cartas do Senhor. Essas cartas são maravilhosas. Ele diz o que você vai ter, o que você vai passar. Como ele diz aqui em Esmirna, ele diz que os cristãos de Esmirna serão presos por 10 dias, que eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias. Né? E o Senhor diz, ser fiel até quando? A morte. Então você vai ter que vencer a morte. De que forma, Senhor? Resgatando vocês na tribulação? De maneira nenhuma. Por isso, se você é pré-tribulacionista, deixa de ser, porque as cartas do Senhor diz que você vai ter que vencer a morte. Ainda diz assim, ó, quem tem, na carta de Esmirna, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, diz aos cristãos o que vencer. Né? Ele não diz aqui a quem vencer, como ele fala na carta de Filadélfia, ele diz o que vencer. Não receberá o dano da segunda morte, ou seja, você vai morrer na carne, mas não vai morrer no espírito, né? Na alma. Então, faz atenção, dá uma lidazinha nas cartas, tem muito mistério aqui. Mas a irmã Letícia não vai contar, tá? Não vai contar que vocês têm sido maus, não têm visto o vídeo que eu falei a respeito da igreja de Éfeso, né? Não olharam o vídeo completo. Então tem muita coisa aqui para receber, e eu recebi muita coisa que o Senhor fez na minha mente, mas eu não vou contar, porque tem gente que não está acompanhando, não merece saber, entende? Nem que tipo de igreja, que é o que eu falo nos vídeos, para que você mesmo se avalie, se policie que tipo de igreja você é, para que você possa fazer uma comparação nas cartas de Jesus, que tipo de igreja você é, tá? Então, assim, visto que vocês não querem saber, não estão se importando em saber, estão mais preocupados com a grande tribulação e outras coisas que falam aí, que não vai ajudar, não vai te salvar. E muita gente só diz assim, basta orar e jejuar, basta orar e jejuar. Isso é muito, com certeza é, você ficar na presença do Senhor, para você saber onde você está errando e onde você pode se consertar, se colocar no caminho. Você tem que saber aqui dentro, né? Como Éfeso eu estava falando, deste tipo de igreja. E eu queria relembrar, lembra da irmã que teve um acidente, que ela perdeu o ministério, ela está na cama, ela não perdeu Deus, ela não perdeu a salvação, mas ela perdeu o ministério. Sabe que tipo de igreja é essa, irmã? Éfeso. O Senhor diz que quando a pessoa não se conserta, Ele retira. Está escrito aqui, ó. Ó, só. Começando aqui. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, aquelas que você fazia com amor e depois passou a fazer por dinheiro, pelo seu salário, né? Principalmente os pastores e cantores. Essa Éfeso fala disso aqui. Quando não brevemente a ti, né? Virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, ou seja, o teu ministério, se não te arrependeres. Vou fechar aqui. Um abraço, que a paz do Senhor fique com vocês, e vão ler as cartas.
para saber que tipo de igreja sois.